Lá chegamos ao episódio 40. 40! Que viagem tem sido? Já estamos nisto há tanto tempo que eu não me lembro de que cor é a Igreja da Sé. É a terceira e última semana na freguesia do Porto da Cruz. E podemos dizer com firmeza de que nesta freguesia não houve recanto pelo qual não passássemos. Antes de escrever-vos a nossa viagem desta semana, deixem que vos lembre a farra da semana anterior. Ora bem, tudo começou com uma ida junto à Ponta do Sombreiro para escutar o rugido atlântico da Forna do Negro, abrindo o apetite dos nossos bravos que encontraram na Taberna dos Frangos a sua ceia heroica. Parecia um arraial. Houve direito a macia, a poncha, um pinto de qualidade, acompanhado de batatinha salteada à moda da casa e ainda uma travessa de entrecosto no ponto. Impressionante. O Sr. Carlos e o Sr. Bruno foram excelentes anfitriões e não houve como não agradecer de forma efusiva a sua dedicação. No dia seguinte, o sol abençoou a nossa estadia na freguesia e aventuramos no Tonicha desvendando novos caminhos e ruelas. Como a fome apareceu como um leão, fomos à Baía do Bago, um restaurante junto às piscinas do Porto da Cruz, onde tudo é idílico do prato à vista. As entradas eram de uma qualidade única e os pratos principais eram um verdadeiro cartão de visita deste espaço, destacando-se a mista de peixe, com 3 variedades de peixe, camarão e mexilhão, e o polvo glaciado que estava demasiado saboroso, não esquecendo o naco de carne como surpresa. As sobremesas foram fabulosas e no final o veredicto foi um nota 10, do empratamento ao atendimento e, claro, à qualidade. À saída fomos novamente passear pelo centro, dirigindo-nos à Praia da Lagoa, onde observamos um surfista e a beleza da encosta, deliciados por aquele dia soalheiro. Não tardou muito a retornar à prova gastronómica e fomos visitar uma personalidade da freguesia, o Sr. José, conhecido pela sua fragateira e pelo gaiato. Descobrimos que o jornal já ali tinha feito uma reportagem há 30 anos e não tinha provado nada, então decidimos resolver a questão. Chegou então o gaiato seco e o gaiato fresco, ambos maravilhosos com o gosto a madeira e a mar, no seu esplendor, e em seguida a fragateira quentinha, aquecendo-nos a barriguinha e o coração. O Sr. José sentou-se connosco, fez-nos rir e ainda nos convidou à sua adega para provar os seus tesouros, o vinho da casta americana e a valente cidra da freguesia. Muito obrigado mais uma vez ao Sr. José e à sua esposa, Sra. Ana Tércia, por tudo. Comecemos então a viagem desta semana. Primeiro que tudo, houve uma coisa que ficou esquecida alguns nas reportagens. Lembram-se de quando vos contei que havia um ditado antigo do Porto da Cruz que dizia que o que está atrás da penha d'águia vai-te ensinar? Chegou a hora de desvendar a resposta. Ora bem, o que está atrás da penha d'águia é o tempo. Basicamente o que se pretende dizer é que o que ainda está por vir há de ensinar-vos. Eu gosto destes regionalismos e metáforas. É nosso, é madeirense. Como vos tinha avisado na semana passada, ao encontrar o Presidente da Junta de Freguesia, Eduardo Fernandes, junto à adega do Sr. José, ficou combinado no dia seguinte iríamos almoçar todos com ele. Por isso, por volta do meio-dia, estávamos nós junto à famosa pipa, prontos para começar uma almoçarada num dos sítios mais aclamados do Porto da Cruz. Hoje começa com patusca com o pessoal da junta. Já na esplanada do restaurante da Pipa era fácil a percebermos da fama que detém o restaurante. A pipa estava já completa e mal passava do meio-dia. As pessoas pareciam-nos satisfeitas e como não? Ao entrarmos ficamos completamente impressionados pelo espaço que estava completamente composto. As salas interiores misturavam a pedra com a madeira rústica e decoravam-se com várias alusões ao vinho e às pipas, daí o nome. Havia na prateleira incontáveis rolhas e garrafões de vinho e vidro e valentes pipas com o menu apresentado. O Sr. José, o proprietário da pipa, reconheceu-nos e convidou-nos a sentar na mesa com ele. Obviamente que aceitamos o convite e ali nos sentamos. Posso desde já dizer-vos que o serviço começou da melhor maneira possível. Quase de imediato chegaram-nos uns mexilhões a ferver com aspecto de sonho e o Sr. José, como bom proprietário, fez as honras e espremeu o limãozinho até não haver mais suco. E eu fui com muita sede ao pote e não esperei que arrefecesse. Conclusão, 2 dedos queimados, mas aquele primeiro mexilhão ninguém me o tirou. Em simultâneo chegaram as lapas grelhadas, outra especialidade da casa e outra que vinha a ferver. E aquele aroma a mar trazia-nos tantas memórias e era impossível não sorrir. O bolinho do caco maravilhoso ia aconchegando as lapinhas e todos juntos íamos nos deliciando com as entradas. Mal chegou o rocinho branco, o Sr. José teve a amabilidade de servir a malta e a partir daí a conversa desenrolou como uma linha de pesca. O Sr. Presidente e o Sr. José contavam-nos curiosidades da freguesia e explicavam-nos as grandes virtudes da Alice Viver. E dados os dias que já havíamos passado no Porto da Cruz, posso garantir-vos que já conseguimos acompanhar muito bem as conversas. Em seguida chegaram as enormes lulas grelhadas, com um tempero fabuloso, os grandes filetes de espada, uns nacos de atum grelhados, um valente polvo à moda da pipa e o único arroz de lapas. Os acompanhamentos não podiam ser melhores, com saladinha, batata doce regional e rapidamente a malta começou a servir-se. Não tardou em experimentar o rocinho tinto também e fazer um bom brinde ao Porto da Cruz. A verdade é que a gastronomia na pipa é uma experiência inesquecível e obrigatória a todos os que visitem a freguesia. Ainda chegou mais uma maravilha e eu não queria acreditar no que estava a ver. Primeiro umas gambas grelhadas com as
pareciam lagostas enormes e com aquele tempero de manteiga de alho e limão único. Só de ver já queria ver se era possível comer de uma vez só aquela gamba. O Fominhas nem hesitou, fui logo em moto, pumba! Faltava ainda um dos cabeças de cartaz do Festival da Pipa, o arroz de peixe e marisco. Meus caros, não há volta a dar. Que melodia olfativa sem igual. Era a bateria de um peixe inigualável, piano de polvo e gambas, o soprano com tons de lula e o cor de arroz a fazer bis no refrão. Tudo em eco sinfónico sem igual. Por fim, depois de limpar tudo o que havia na mesa, chegou-nos uma sobremesa bastante original, uma mistura de gelado com chocolate à volta e comida como se fosse um bocadinho incrível. Na Pipa tudo é bom e tudo é regional e por isso é cartão de visita do Porto da Cruz. Para finalizar em beleza a nossa visita gastronómica, venham lá não sei quantas ponchas à pescador para começar a testão e dar força para o passeio que vem em seguida. No final não havia como agradecer com muito entusiasmo ao Sr. José e claro à sua esposa e desejar-lhe que continue assim, que forte Pipa! O Sr. Presidente Duarte Fernandes ofereceu-se para ser o nosso guia por alguns momentos e prometeu levar-nos a um mirador diferente. Começamos a subida pela Estrada da Cruz, junto à igreja onde tínhamos o Tonicha. Seguimos pela Estrada Regional e o verde inundou a nossa tela. Que paraíso! A verdade é que não me recordava do Porto da Cruz ser tão verde e estas últimas semanas têm-nos confirmado isso mesmo. Passamos pelo caminho da Maiata de Baixo, novamente, mas em vez de seguir para a praia, fomos em direção à vereda do Larane, começando uma subida bem inclinada. Atravessámos aquele sítio do Larane e as suas moradias, enquanto ecoava na minha mente que bom era ter uma casinha ali, que sossego. Ainda subimos mais um pouco e mal estacionamos, saí do carro e deixei-me apenas deslumbrar por tudo o que me rodeava. Começamos a caminhada com o Presidente a acompanhar-nos e embora alguns membros da equipa tenham ficado para trás, eu e o Duarte liderávamos a equipa. Lá subimos com força para aquele trem e o primeiro impacto com as alturas foi de cortar o fogo. Até pingou um bocadinho para lavar a vista. Víamos a penha d'águia de outra forma e o azul do Atlântico tomava uma tonalidade quase turquesa. Estávamos completamente impressionados. Do topo da vereda do Larane observamos o centro da freguesia do Porto da Cruz como talvez de mais sítio nenhum. É daquelas pérolas escondidas da freguesia e nem em sonhos imaginava que existisse. Fez-me lembrar em certa parte como um monte que subiu uma vez em São Sebastião, no País Basco, onde a enseada, o verde e as montanhas se harmonizavam numa pintura divina. Nem sabia como agradecer ao Presidente Duarte por nos ter levado ali. Na descida fomos surpreendidos por novas vistas sobre a Penha d'Águia e sobre a costa do Porto da Cruz, surgindo a necessidade de parar o carro, observar de um ponto de vista único, mais um. Continuamos a descida e o céu parecia querer abrir, e ainda bem, simultaneamente íamos nos despedindo do Presidente Duarte e agradecendo pela companhia e dedicação a acompanhar-nos um pouco. Rapidamente, e após deixar o Presidente na junta de freguesia, decidimos ir à praia da Alagoa, aproveitar um pouco daquele sol que se voltava a sentir na freguesia. Ao chegar, reparamos num restaurante que não tinha prestado atenção no outro dia, o Praia da Alagoa, e por que não experimentar mais alguma coisa por aqui? Claro! Mal chegamos, reparamos numa série quase infinita de bandeiras de países misturadas com bandeiras da Real, com imensa gente sentada do lado norte do espaço. Depois percebemos que do lado sul também existia uma outra enorme esplanada, mesmo debaixo da montanha da Penha d'Águia. Mas que espaço enorme, com aquele calorzinho, que bom seria aproveitar aquela esplanada. Não é que olhei para a zona do bar e encontrei uma cara conhecida, o Sr. Carlos, o mesmo da Taberna do Estranho. Olha, como já conhecia, era que me pôs com muitas apresentações e pedi-lhe logo uns coquetéis para a malta. Pois aquele clima estava a pedir e o Scooby não parava de falar em sequeira. O Sr. Carlos gentilmente começou a preparar-nos uns morritos e umas caipirinhas para que desfrutássemos ao máximo. A verdade é que até na preparação espantou-nos, servindo-nos as bebidas com um chapeuzinho e tudo. Assim é que é, toca a brindar. Num ápice chegaram-nos as entradas e arranca Carlinhos. O Sr. Carlos trouxe-nos umas gambas a aguilho, um bolinho do caco e uma dose de lapas fantásticas. Estávamos evidentemente deslumbrados. Que bom é deitar aquele limãozinho e provar aquele doce de alho e manteiga numa mistura lapau. Ai... As gambas eram saborosíssimas e foram aprovadas num instante, e a conjugação com as lapas mais a molhanga no bolo do caco, sinceramente, que experiência. Foi tempo em seguida experimentar a famosa sopa de peixe da Praia da Alagoa, onde tanto o tempero como o sabor a peixe combinavam numa mística gastronómica ímpar, e o primeiro provador, claro, foi o bolo do caco. Que saboroso! A sopinha foi devorada num instante e não tardou a chegarem as pratas da casa, onde o Sr. Carlos fez questão de apresentar de tudo um pouco. Vamos lá ver. Primeiro chegou o pecado de lulas com batatinha frita e milho frito, tomatinho e azeitonas, e acreditem, valia a pena. Nunca tinha comido um bocado de lula e fiquei fascinado. Enquanto os restantes membros da Estrada Regional se serviam, eu provava a outra iguaria que nos chegava à mesa, a enormíssima francesinha. Ainda não tínhamos comido francesinha na Estrada Regional e já tínhamos saudades, que surpresa! Por último, o Sr. Carlos quis ainda apresentar-nos a sua oitava maravilha, o arroz de marisco. Caros senhores, que panelão! Com direito a mexilhão, camarão e ameijo. O Fominhas nem deixou arrefecer. Foi de uma vez só. Depois de limpar o tacho, chegou a vez de aproveitarmos as irresistíveis sobremesas da Praia da Alagoa, que pelo que nos disseram faziam as delícias dos clientes. Claro, o pudim de maracujá feito a partir de maracujá a cada ilha, e ainda um pudim de ovos com casca de limão, qualquer um deles brutal. Mas que sobremesas, cada vez mais adoro sobremesas. O meu médico deve estar a adorar saber disto. Certo é de que tudo na Praia da Alagoa era espetacular, e descobrimos ainda de que é possível ali organizar festas como aniversários, batizados e casamentos, e ainda jantares de grupo, fica a dica.
Enquanto ia à sala do interior da Praia da Lagoa ver como toda a decoração era inspirada no mar, o Sr. Carlos, em jeito de despedida, serviu-nos uma poncha de gengibre especialidade da casa, para que brindássemos. Muito bom e limpava tudo. Agradeci mais uma vez ao Sr. Carlos e ele disse-me que acreditava que nos íamos ver mais vezes. Então não, vamos a isso. Não demorou muito a voltarmos a pegar no Tonicho e nos aventurámos pelo Porta Cruz. Estávamos junto à Ribeira Tente, não caias, quando recebi um telefonema do Presidente da Junta. Diogo, preciso que venhas estar à Portela, temos uma proposta para ti, mas só te dizíamos quando cá chegares. O que podia ser, dava para mim a pensar, não sabia. Mas já estava a sentir algum receio, o meu mindinho já me avisava. Por isso fui primeiro à Capela da Referta e mesmo fechada, dei por mim a murmurar um ou outro Pai Nosso, sempre rápido, porque se for devagar, eu acho que não sei dizer. Dali começamos a subida só parando no Mirador do Gambão, a fim de avestar mais uma vez a vista sobre a freguesia do Porta Cruz. Já estávamos a uma altura surpreendente e numa panorâmica 360 avestávamos tudo e mais alguma coisa. De repente pareceu-me ver o carro do Sr. Presidente já na subida, mas seguimos sempre. Passamos aquela ponte conhecida e demos a volta para ir confirmar. Olha, era mesmo. E lá se encontrava não só o Presidente, mas também o Emanuel Spínola da Madeira Paragliding, prontos para me pôr a voar de parapente. Nossa Senhora da Guadalupe, que arrepio! E eu voar? Sempre ouvi dizer que mais vale estar com os pés na terra e sonhar em voar, do que voar a sonhar estar com os pés na terra. Mas malta, acreditem, se há coisa que a Estrada Regional me ensinou é a nunca duvidar, nunca ter receio e simplesmente aproveitar a aventura, sem medos. O Emanuel foi incrível desde o primeiro segundo, colocando-me super à vontade e explicando detalhadamente o que iríamos fazer, tranquilizando de forma atenciosa. A verdade é que é uma experiência única, e se não fosse agora, quando é que seria? Siga, JM, vamos a isso. Por um lado estava entusiasmado, por outro achei que alguma coisa me ia cair dos calções abaixo. O Emanuel ia-me explicando passo a passo o que tinha de fazer mal descolássemos, sim, porque no parapente não há cá assaltos, nem esguanços, nem atrasos, nós descolamos como um avião e fazia todo o sentido. A corrida inicial ao motor de propulsão para o parapente abrir-se completamente e com a ajuda do vento descolar e permanecer no ar. Graças à explicação, ok, fiquei mais tranquilo. Fiz um último fixe para o Fuminhas, um adeus à comandante, deixei um testamento improvisado com ele e pedi-lhe que, caso não fosse possível terminar o programa, por favor ele terminasse por mim. Comecei a corrida, o Emanuel deu um jeito no parapente e vamos a isso e seja o que for, siga JM! Oh, Porto da Cruz das Alturas! Que adrenalina, que sensação, que sentimento! Estava eu ali como uma gaivota livre a flutuar por cima do Porto da Cruz, por cima da Madeira, com um grito ou outro para deixar a euforia lançar-se aos sete ventos. Estava tudo tão alto que eu receei por momentos encontrar-me com Nossa Senhora de Guadalupe. Para ser sincero, ou a perceber-me da altura em que estava e de tudo o que estava à minha volta, eu senti-me um super-herói, senti-me extraterrestre, senti-me um ser muito maior do que a condição humana. Lembrei-me da passarola do Bartolomeu de Gusmão, lembrei-me dos cagarros, dos pombos, dos furabardos, lembrei-me do Mário Pardo, lembrei-me dos sonhos, lembrei-me da vida, lembrei-me da superação, lembrei-me da minha namorada, dos meus pais, da minha irmã, dos meus avós, dos meus tios e primos, dos amigos, dos cães e gatos e periquitos e suricatas e ratos, do Tom e Jerry, do regresso dos que nunca foram, das longas tranças do Careca, do Lost. Lembrei-me de tudo e mais alguma coisa e a verdade é que aquela experiência vale por isto. Pela reflexão plena do que é a vida e do que somos. Depois de enfrentar o medo, ali relaxado a observar tudo e mais alguma coisa, deixei-me simplesmente apreciar a beleza do Porto da Cruz de um ponto de vista único. Vi as serras, vi o mar, vi os terrenos, a Penha d'Águia, o Larana, Referto, o Maçapês, a Maiata de cima e de baixo, a Cruz da Guarda, a Achada, a Terra Batista, o Cerrado, o Folhadal, as casas próximas e, claro, a Ribeira Tente, não caias e não caias mesmo, Emanuel. Incrível. E o Emanuel lá nas alturas foi impressionante, depois esteve comigo a conversar em todos os momentos, tornando esta experiência intensa, mas simultaneamente prazerosa, segura e recomendável a todos. A verdade é que depois de se ultrapassar os receios, estar ali é como estar no sofá de casa e ver o mundo de cima, o que não fazia ideia. Não se sente vertigens, não se sente desconforto, nem desamparo, pelo contrário, senti-me completamente confortável e a desfrutar de algo incrível. No fim, fiz questão que passássemos junto à estrada, pois sem ela, talvez nunca me tivesse atrevido a este momento tão especial. E seguindo-a, preparamos para a descida, onde estava o Fuminhas preparado para filmar o que esperava eu ser uma aterragem fantástica, e acreditem, foi. Praticamente não tive de fazer nada e o Emanuel apanhou um vento de sonho e aterramos o mais tranquilamente possível. Nem sabia como agradecer a ele, à Madeira Paragliding, pela experiência de sonho. A única coisa que eu senti vontade de lhe dar foi um grande abraço e agradecer verdadeiramente por aqueles minutos. Acreditem, é uma experiência que fica para a vida. E se vocês nunca pensaram em fazer, deviam seriamente pensar. Para aqueles que sempre quiseram fazer, e acreditem, vão adorar fazer com o Emanuel e com a Madeira, porque se eles conseguiram fazer-me sentir tão bem e seguro, eu que sou um cagado, qualquer um irá desfrutar ao máximo. Os meus colegas ficaram radiantes por ver-me e disseram-me, depois disto, nada nos para. E é verdade. Obrigado a vocês por lerem, assistirem e vibrarem connosco
a cada reportagem. Foi também em vocês que pensei quando estava lá em cima. Obrigado, Porta Cruz, obrigado, Madeira. Para a semana estamos cá outra vez e seja lá para onde formos, tenho a certeza de que será incrível. A estrada regional afinal vai do vale às montanhas e do mar ao céu. Siga, já tem, até para a semana!